Deu flu no clássico em vitória sobre o Vasco de virada, graças a 2 ídolos da torcida tricolor. Mané Garrincha bonitão. 30 mil pessoas. Vasco e Fluminense em Brasília, noite de camisas de peso e de jogadores de peso. O primeiro apareceu com 1 minuto de jogo. Felipe Coutinho! Passe do Thiago Santos não foi nada bom. Fuentes também não ajudou e perdeu a bola para o Paulinho. Na sequência, o Verratti achou o Coutinho sozinho. O Fluminense erra na saída com Fuentes. Verratti não foi egoísta, deu assistência, fez o passe decisivo. O início perfeito do Vasco e preocupante do Fluminense, que já vinha pressionado. É sempre muito difícil você tomar um gol no início. Mas tem um outro lado que é muito bom. Você tem quase 90 minutos para você jogar o jogo e empatar e virar. Aos poucos, o Fluminense se acalmou e se encontrou em campo. Lucas de cabeça, tirando a bola do Canóbio. O Riquelme, aos 17 anos, titular pela primeira vez no time principal, mostrou personalidade, hein? Tem 17 anos, joga muita bola. E o Arias começou a tomar conta do jogo. Aos 28, tirou a bola do Jair e foi parado com violência pelo Lucas Oliveira. O Fluminense queria o cartão vermelho, mas o lance que tanto irritou seria o início da reação, graças a outro nome de peso. Falta para o Fluminense o cruzamento, Thiago Silva, depois da cobrança açucarada do Arias. Enquanto o Thiago comemorava, Coutinho lamentava mais uma lesão. Foi substituído pelo Payet ainda no primeiro tempo. A empolgação vascaína esfriou de vez. O time não ameaçou mais o gol do Fábio e sofreu para parar o Arias. Só derrubando mesmo. Foram 7 faltas em cima do Arias, 5 cartões amarelos. E a virada passou por ele. Chutou, Fuentes na sobra e quem estava lá para decidir? Cano! Germán Cano, do jeito que ele gosta. Só um toque na bola para matar o Léo Jardim. 2-1 Fluminense. 4º gol do Cano em 5 jogos na temporada. E 4º gol dele contra o ex-clube. Calma que o sonho ainda não tinha acabado. Vasco tinha o segundo tempo inteiro pela frente e até assustou nessa cabeçada aí do Hugo Moura. Mas acabou reprovado no primeiro grande teste do ano. Não sei se a gente perdeu um pouquinho a confiança, só sei que foi um jogo abaixo, tanto coletivamente, aí a responsabilidade é minha, como tecnicamente também de alguns atletas. O Fluminense chegou perto do terceiro. Na entrada da área, Bernal! Passou perto demais! O Arias seguiu jogando muito. Além de ter a capacidade, a qualidade, né, o dom de jogar futebol, é um jogador inteligente. Impressionante o Arias. E no fim, 2-1 Fluminense, que volta a sonhar com uma vaga na semifinal do Cariocão. Uma vitória importante, uma vitória que estávamos devendo a nosso torcedor. Sabíamos que para ele é importante que a gente vença num clássico. Eu acho que hoje fizemos uma partida muito correta, uma partida muito boa. Saio muito feliz daqui, porque nos recoloca de novo na disputa de uma das 4 vagas, que é o objetivo primeiro dessa fase. Vencer um clássico dá uma moral grande para a equipe, acho que a postura foi muito boa. Bom sair com moral, porque sábado tem Fla-Flu, hein? Mais um jogo para quem tem peso. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative.
Vasco e Flu. Você sabe que você é irritante. Ué. Pessoa que é Vasco. Ué. Você irritou, já me irritou também. Inclusive, hoje eu tava na bicicleta, o cara gritou, fase tá ruim, chama o Vasco. Eu falei, deve ser tricolor esse. Gente, agora ele se demitiu, tá? Agora ele foi embora. Ele não quer mais, agora ele já foi embora, tá? O Vasco perdeu pro Fluminense de virada, desperdiçou a chance de assumir a liderança. Pedrosa, vem que a gente vai começar com o clássico! Agora que o Vasco perdeu, vocês querem começar com um clássico, né? É por isso que eu sugeri. Não tem nada a ver. Começa com o Fluminense. Meu filho, calma. O Yudi dá boa noite, entendeu? Não é bom dia e companhia. Na minha vez, Cristo fecha os braços, o palhaço chora. É, por aí. Sabe o que o Yudi pede? Mega Drive. Eu peço ponta, atacante, eu vi atacante. Depois eu quero saber. Aqui, ó. Você conhece esse? É verdade? Não é drone teu. Depois quero que... Eu não tenho essa informação. Então eu não posso perguntar. Teve clássico, Vasco e Fluminense. O Vasco abriu o placar, mas o Fluminense virou. Eu não vi porque eu tava vendo o Neymar. Não, o Tiquinho Soares. Rodou. O clássico começou animado. Menos de 1 minuto de jogo, o Pirata deixa Coutinho numa boa para abrir o marcador com categoria para a festa da torcida. Mas a partida prometia emoção. O Fluminense respondeu com um belo chute de Canóbio. O jogo ficou mais quente após Lucas Oliveira fazer essa falta em áreas e tomar cartão. Ele mesmo bate para Thiago Silva deixar tudo igual. Pelo Vasco, Verratti tenta e se perde. O tricolor era mais eficaz. Arias leva perigo. Novamente ele briga pela bola, que sobra para Gabriel Fuentes arriscar e Cano só empurrar para o fundo da rede. Virada do Fluminense. Segundo tempo, o Vasco busca o empate com Payet sem sucesso. A partida esquentou quando o auxiliar do Flu tomou cartão vermelho. Gabriel Fuentes tem a chance de fazer mais um e desperdiça. Final, virada e vitória do Fluminense por 2-1, subindo na tabela e impedindo o rival de assumir a liderança. Lucas Pedrosa e Vene Casagrande, boa tarde pra vocês, boa tarde pra você de casa. Daqui a pouco teve alguém que ganhou ontem também, quem foi? Ganhou não. Cadê? Põe a hashtag aqui no nosso Twitter, conversa com a gente lá no Twitter, vamos começar com esse clássico, começar com quem venceu. Então falo com você, Vene Casagrande, em relação ao Fluminense, que o Vasco teve um controle em algum momento, mas o Flu também mostrou, foi jogando nos pontos fracos do Vasco. Já o Pedrosa vai trazer quais são, e todo já ficou muito latente que o Vasco precisa desses pontas ali, tão comuns hoje no futebol, né? Ô, Vene Casagrande, o Fluminense soube jogar nessas falhas do Vasco da Gama, é isso, Vene? Exatamente, Fernandinha, mas bobeou ali no começo da partida, né? Quando permitiu o Vasco da Gama abrir esse placar. Né? 1 minutinho de jogo, e aí o torcedor tricolor já ficou preocupado, achando que poderia acontecer o pior. Começou aquela preocupação, mas logo depois o Fluminense se ajeitou em campo. O Mano Menezes utilizou uma escalação muito parecida com o que ele utilizou anteriormente contra o Botafogo, só que dentro de campo a gente pôde ver um time muito mais entrosado. Tanto é que ontem eu comentei aqui que eu estava curioso para ver o que Mano Menezes faria no meio de campo. E ele manteve ali o John Ares fazendo muito essa função, e o John Ares novamente fazendo uma baita partida. Né? Que isso, né? Recentemente o Pedrosa até comentou aqui que o Savarino era o melhor custo-benefício do futebol brasileiro, e aí a gente conversou no off sobre o John Ares, que para mim ele é o melhor custo-benefício, porque o Fluminense de fato achou esse jogador de graça praticamente, e hoje ele é esse atleta aí que todo mundo já conhece, inclusive renovou recentemente uma renovação extremamente justa. Então dentro de campo eu acho que o meio de campo do Fluminense funcionou totalmente diferente do que não havia acontecido contra o Botafogo, e a gente pôde ver também um ataque funcionando, o Cano novamente, ele mostrando oportunismo, fazendo um gol extremamente importante, e eu quero mencionar também o gol do Thiago Silva. Óbvio que tem méritos do defensor,
porque foi uma jogada treinada, provavelmente, só que o setor defensivo do Vasco da Gama, na minha opinião, acabou dormindo, e o Pedrosa provavelmente vai comentar isso, porque não dá numa jogada como essa, uma cobrança de falta, o Thiago Silva fazer um gol de peixinho, sabe? Ele estava sozinho, falharam, o setor defensivo do Vasco acabou falhando a marcação e permitiu o Thiago Silva fazer o gol. Fora isso, quero destacar também o Guga, que substituiu o Samuel Xavier, fez uma boa partida pelo lado direito. O Canóbio é um jogador extremamente importante, vai ser mais importante ainda, vai ganhar mais entrosamento. Então, eu acho que se eu tiver que resumir a partida do Fluminense, para mim foi a melhor partida do Fluminense na temporada até o momento. E deu, querendo ou não, aí um pouquinho de alegria ao torcedor tricolor, que ainda sonha com essa classificação para a próxima fase da Taça Guanabara. Vocês são dessa geração, não estou falando pelo futebol, mas pelo jeito de correr e o estilo, o Canóbio, toda hora eu olho, eu acho que é o Diguinho. Ainda mais com a camisa do Fluminense, eu falo, gente, é o Diguinho de volta. Parece mesmo, né? parece Mas mesmo. é o Canóbio, de costas assim, parece muito. Ô Lucas Pedrosa, o homem tá bravo. Quanto tempo que tem pra gente apontar os defeitos do Vasco? São tantos assim, Pedrosa. Eu preciso do programa inteiro pra falar. Cara, fazer uma pequeno resumo do futebol carioca nesse momento. O Botafogo, voltando de férias, ganhou do Fluminense, que só tinha uma vitória no Campeonato Carioca em 7 jogos. O Flamengo massacrou o Botafogo na Supercopa do Brasil. E o Vasco conseguiu perder pro Fluminense, que perdeu pro Botafogo de férias. Então, assim, o Vasco novamente está entrando em 2025 como a quarta força do Rio. E o que mais preocupa é o tipo de atuação que o Vasco teve. O Vasco teve 2 testes, digamos assim, nesse Campeonato Carioca de maior nível. Um Volta Redonda, que está na Série B, e agora o Fluminense, que é um clube de Série A, um clube gigante. E nesses 2 testes, a verdade é que o Vasco foi reprovado. E não foi reprovado assim, passando perto da média. O Vasco foi reprovado com uma nota vermelha, nota baixíssima. Tecnicamente, esse time ontem acabou fazendo gol logo no início da partida e foram os únicos 3 minutos que o Vasco conseguiu jogar decentemente. Depois, uns erros individuais, tecnicamente, o tempo inteiro. Jair, Hugo Moura, Tietchan apagado, Felipe Coutinho só conseguiu jogar 30 minutos por conta da lesão e isso é preocupante também, porque quando a gente vai ter o Felipe Coutinho 100%? Eu não sei. O Fábio Carille ontem optou por colocar o Hugo Moura, colocou 4 volantes. O Arias fez o que quis no meio-campo, que tinha 4 volantes. O Arias acabou com o jogo e isso é mérito dele também, mas também é demérito do Vasco da Gama. O Lucas Oliveira, que começa a partida bem, depois ele começa a errar, depois que o Vasco toma o primeiro gol, e ele faz uma sucessão de erros, completamente seguro na zaga do Vasco, que é um problema alarmante desde 2024. As laterais também, o Paulo Henrique e o Lucas Piton, que são pontos positivos, ontem erraram praticamente tudo, o Piton principalmente. E obviamente, lá na frente o Verratti solitário ainda conseguiu dar assistência, mas fica correndo o tempo inteiro por conta da morosidade que é essa equipe do Vasco. A culpa é só do treinador? A culpa é só dos jogadores? É claro que não. Eles têm responsabilidade, é o Carille que monta o time, não deu certo o teste que ele fez. Os jogadores também erraram, repito, gente, foi vergonhoso tecnicamente o que esses caras apresentaram em campo. O Hugo Moura deu uma tijolada pro Jair, o Jair perde a bola e aí sai a falta que o próprio Thiago Silva consegue fazer o gol. O Hugo Moura fica olhando o Thiago Silva, mas antes o Jair já tinha perdido uma bola, depois o Vasco começa a errar passe, o Paê entra na vaga do Coutinho, não joga absolutamente nada. Então assim, tá tudo errado, Pedrosa? É claro que não, é início de temporada e eu não consigo ficar colocando a culpa no treinador se ele não tem repertório dentro do banco dele para poder mudar a partida, porque claramente o Fluminense estava dando espaços pelas laterais, estava tendo que sair pro jogo por conta do placar atrás do início da partida. E o Vasco não conseguia ter uma boa dobradinha, não conseguia ter associações. Por quê? Porque a diretoria, na incompetência da gente já estar no dia 6 de fevereiro, não conseguiu entregar pontas pro Fábio Carille. Ah, mas Pedrosa, o Fábio Carille tem que se virar. Beleza, pega a carreira do Fábio Carille. Ele, a todo momento da carreira dele, sempre jogou com pontas. Aí você contrata um técnico que não consegue jogar sem pontas e não dá pontas pra ele. Então assim, é fácil cobrar do treinador? É fácil o treinador ser sempre escudo? É muito fácil. E a diretoria? Tá entregando material humano pra esse cara? O time, daqui a pouco, os bons jogadores vão começar a ser crucificados de novo, porque o Vasco hoje ainda tem um elenco deficiente, principalmente na parte ofensiva, isso é culpa da diretoria. Então assim, o Campeonato Carioca, o laboratório do Campeonato Carioca, ele serve para hoje essa diretoria acordar, porque falta um pouco mais de 20 dias para a janela de transferências fechar e o Vasco não tem atacante. O único atacante que o Vasco tem disponível se chama Pablo Verratti e ele obviamente não vai ficar resolvendo o jogo sozinho. Eu posso mencionar um fator no Fluminense que eu acabei esquecendo? A entrada do Riquelme, que o Mano Menezes acabou surpreendendo, colocou o jovem jogador como titular, eu acho que foi um acerto. E outro ponto positivo também, o Fluminense pode até não estar ganhando,
mas não está faltando vontade desses jogadores, que a gente pôde ver uns jogadores do Fluminense totalmente com raça, vontade dentro de campo, querendo fazer acontecer. Tá? Então, assim, eu acho que isso precisa ser destacado também. E ontem com espírito de clássico mesmo. É isso, inclusive, exatamente. dando bote nos erros do Vasco, né? Exatamente, perfeito, assim. Parecia uma final de campeonato para eles, sabe? Então, eu acho que muita gente estava especulando, como se o Mano Menezes, não tem o abraço dos jogadores. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a estratégia do Mano pode não estar dando certo, mas não porque os jogadores, entre aspas, querem derrubar o Mano Menezes. Isso eu não vi ontem, não. E assim, eu acho que dentro desse confronto, o Vasco perdendo, que foi o que aconteceu, ele acende um sinal que já estava bem chamando atenção em relação aos pontas. Tudo já era falado, todo mundo já sabia, mas eu acho que isso ficou ontem muito nítido. Pro lado do Fluminense, se fosse ao contrário, o Fluminense perdendo, o Pedrosa trouxe aqui. A pressão no Mano, a pressão no Flu, ela ia ser gigante. Não ia ser nessa questão de, acende um sinal, precisa se reforçar. Ia ser no sentido, como que vamos seguir essa temporada? E não por ser opinião nossa, porque é o que ia acabar acontecendo. A torcida já estava em cima, e eu acho que a torcida do Flu ontem deu um alívio de tipo, será que a gente começou agora, enfim, a temporada? Ô, Pedrosa, Coutinho marcou ontem, né? Você falou que saiu por questões clínicas, né? Se tem atualização da situação do Coutinho, por que ele saiu? Se já tem algum exame feito? Ele sentiu no aquecimento um problema no adutor da coxa. E aí, depois ele fez um teste no vestiário e ele conseguiu ir pro jogo e conseguiu fazer o gol aí logo no início da partida. Mas com 25, 30 minutos você já via ele tendo dificuldade, mancando um pouco. O Paier foi chamado e entrou na vaga do Coutinho. O Fábio Carille, na entrevista coletiva, disse que não adianta a gente querer dar qualquer tipo de diagnóstico sem o exame. Então tem que aguardar o exame dessa situação do Felipe Coutinho para saber se a gravidade da lesão é muito grande ou se realmente foi só um incômodo, como, por exemplo, o Paulo Henrique teve na partida contra o Volta Redonda. O fato é que preocupa porque é um jogador que tecnicamente é diferenciado, mas que não consegue manter a constância física. E o Vasco paga mais de R$1 milhão para ele, o Vasco paga mais de R$1 milhão para o Paier. São jogadores que, teoricamente, a torcida espera sempre o diferente. Então, assim, cara, a questão física hoje no futebol ela é imprescindível. Se esses caras não estiverem bem fisicamente, eles não vão conseguir colocar o talento deles em campo. Com lesão ou não, ele já prejudicou o Vasco, né? Porque ele teve que ser substituído aos 30 minutos do primeiro tempo. Se ele ficasse em campo, provavelmente o Vasco poderia render mais. O Paier entrou mal, como o Pedrosa mencionou. Com lesão ou não, já está prejudicando. A efetividade dele, né? Ele pode finalizar uma bola no clássico com o Flamengo, gol do Coutinho. Ontem, gol do Coutinho. Ele é um cara, ele é fora da curva, né? Então, realmente, só a questão dele estar em campo, a esperança no torcedor, obviamente, cresce vertiginosamente. Vamos lá, olha aí, ó. Ele tá... Ô, Pedrosa,